Voltamos aqui no nosso bate-papo, a nossa entrevista com os oncologistas, o Dr. Cláudio Ferrari e a doutora Marcela Ferrari também, que escreveram esse livro, Três Mulheres, né, falando do câncer de mama. E a gente estava falando aqui nos bastidores que eu fico pensando e acredito que a ansiedade de tanta gente, será que um dia a gente vai ter uma vacina, assim como a gente tem para prevenir doenças, para tomar, ou reeducar esse gene que está com uma mutação? Porque a medicina tem avançado tanto e acho que isso seria uma revolução, né? Sim, e isso já acontece não no câncer de mama, mas então vou aproveitar a oportunidade para falar. A gente consegue prevenir praticamente todos os casos de câncer de colo uterino, que também é uma doença muito debilitante e gravíssima, com a vacinação contra o HPV, que é o fator responsável pelo desenvolvimento desse tipo de câncer. E essa vacina está disponível, inclusive, na rede pública. E existe um esforço enorme em divulgar, incentivar que as crianças sejam vacinadas. E só criança ou mulher, por exemplo, adulta, ela pode tomar também essa vacina? Ela pode tomar também, mas idealmente essa vacinação deve ser feita antes da iniciação sexual, porque é um vírus endêmico. Então, o HPV, ele, na população não vacinada, sexualmente ativa, ele vai estar presente em mais de 80% da população. Então, idealmente, isso deve iniciar antes da iniciação sexual, tanto para meninos quanto para meninas. Mas as mulheres que não tomaram e os homens que não tomaram devem tomar. Devem tomar, em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. Existe cura absoluta para algum tipo de câncer? Porque é difícil a gente falar o câncer de mama, mas não existe o câncer de mama. Existem vários cânceres de mama, pelo que eu estou entendendo, não é? Mas, enfim, existe a cura absoluta em algum tipo de câncer de mama? Ela existe? Existe em grande parte dos casos, inclusive. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, que a doença está localizada apenas na mama, quanto mais inicial, maior a chance de cura. E nesses casos, a gente tem sucesso em até mais de 90% dos casos. Hoje, tem um subtipo de câncer de mama que é mais raro, que é o que a gente chama de HER2 positivo. Uma das nossas personagens tem esse subtipo. E mesmo no cenário metastático, essas pacientes sobrevivem muitos anos, mais de uma década. E a gente fica na dúvida, talvez essas pacientes também, mesmo no cenário metastático, tenham ficado curadas com esse tratamento. Há algum tempo atrás, a operação para retirar o seio era muito utilizada, hoje nem tanto, não é? Não, no tratamento curativo... Mastectomia. É que antigamente, né, doutora, me corrija se eu estiver errado, mas era uma mutilação para a mulher. E de anos para cá, agora não. Tem a questão da saúde, mas tem a questão de pensar na estética e na autoestima daquela mulher também. Sim, mas é que no passado não havia uma certeza de que se você retirasse apenas um setor da mama, um segmento da mama, a mulher ficaria curada. E com o desenvolvimento de estudos, se observou que a cirurgia conservadora, apenas um segmento da mama associado à radioterapia, é tão seguro e tem o mesmo efeito de cura que uma cirurgia radical, onde toda a mama é retirada. Claro que cada caso é um caso, vai depender do tamanho da mama, da relação do tumor, da região que o tumor está, mas nos casos precoces, a cirurgia mais frequente é a cirurgia conservadora, que retira-se apenas um segmento da mama e complementa o tratamento com a radioterapia, e com resultados muito bons. A ciência ajuda a identificar o tipo de câncer, né? O surgimento da inteligência artificial deu desenvolvimento disso? Não? Tem alguma coisa a ver? Eu acho que ela vai contribuir muito. Né? Ainda hoje, são os patologistas, os radiologistas e os patologistas que nos entregam as respostas. Mas, certamente, em pouco tempo, eles vão ter a ajuda da inteligência artificial. O que ajuda a identificar
Na verdade, hoje você tem que reconhecer padrões, né? Onde a inteligência artificial muitas vezes consegue ir atrás. Por exemplo, tem um padrão radiológico que é identificado como de risco de ser maligno. Se tira o tecido, vai para o patologista, ele olha na lâmina, ele reconhece o padrão maligno, faz testes. Aí usa-se uma droga específica para aquele tipo, e é muito mais fácil curar. Sim, sim, exatamente, cada vez mais. E aí tem o teste molecular também, eventualmente, que vê predisposição genética a ter o câncer, ou muitas vezes uma alteração molecular no tumor, no caso mama é menos usado, mas também usado, para tentar entender qual que foi a mutação que levou à transformação maligna. E é aquele teste que a gente estava falando, que avalia o benefício ou não de você fazer quimioterapia, mas é um segmento muito pequeno, né? São casos muito selecionados que poderiam ficar livres ou não da quimioterapia. Eu confesso que no livro, doutor Cláudio, foi a primeira vez que eu li e eu tenho uma conhecida que teve o diagnóstico de câncer de mama e ela fez o exame, mandaram para os Estados Unidos e aí veio a resposta de que no tipo dela, que eu não sei qual que é, não precisaria fazer a quimioterapia. Mas eu tenho a impressão, como leiga, que pouco se fala desse teste molecular, porque imagino que ele deva ser caro, os planos de saúde não cobrem, o SUS não tem. Mas só de pensar numa mulher que teria a possibilidade de passar por um tratamento sem a quimioterapia, isso eu acho que emocionalmente para a família seria um ganho excepcional, né? Sim, isso seria um sonho, a gente ter acesso a esse tipo de painel, mas realmente é um painel americano. E não tem no Brasil? Não, ele é um painel americano, tem um similar europeu e esse painel não vai ser indicado para todos os casos. Então, são casos selecionados e para um subtipo específico de câncer de mama, que inclusive é o mais comum, que a gente chama de tumor luminal, que é receptor hormonal positivo, HER2 negativo, em casos iniciais. Então, para mulheres que estão na pós-menopausa, que podem ter até 3 linfonodos na axila, ou mulheres na pré-menopausa sem nenhum linfonodo na axila. Então, são casos bem iniciais e, dependendo das características, esse teste nos ajudaria a identificar quais são as pacientes que poderiam realizar apenas a terapia endócrina e quais são as pacientes que também se beneficiariam da quimioterapia. Será que um dia esse teste vai ser feito aqui no Brasil? Ele é feito, mas... É feito, mas é enviado, né? Ele é feito, ele é enviado e ele tem um custo. Então, é um teste realmente que não tem a cobertura dos planos de saúde. Só no particular mesmo? Só no particular e nem, infelizmente, muito menos no SUS. Esse assunto aí me conduz a uma pergunta, né? O Brasil, qual é a posição que nós nos situamos no contexto geral da medicina, principalmente na sua especialidade? Eu entendo que no Brasil nós temos uma condição muito parecida com os melhores centros e nós conseguimos tratar os pacientes da mesma forma. Infelizmente, existe uma diferença entre o privado e o SUS, porque quando as novas tecnologias chegam, os novos medicamentos chegam e são incorporados, são aprovados pela Anvisa e mesmo pela Agência Nacional de Saúde, o tempo para essas medicações entrarem no SUS é muito maior. Então, levam-se anos para uma nova medicação que já está sendo utilizada como rotina pela saúde suplementar. No SUS isso não acontece. Então, as nossas pacientes que precisam tratar no SUS, elas só têm oportunidade de receber uma nova tecnologia quando existe um estudo clínico. E isso é bastante difícil para nós, porque nós gostaríamos que acontecesse ao mesmo tempo para todo mundo, né? Como é que surge em uma mulher o câncer? Como é que ela descobre? Existe ainda aquele processo de apalpação? O autoexame. O autoexame. Está vendo? Então, o autoexame, ele não é recomendado como exame para você prevenir, né?
Porque se o câncer já foi percebido no autoexame, já existe um sintoma. E quando a gente fala de rastreamento, é fazer o diagnóstico antes desse sintoma, que seria a mamografia. Mas o câncer pode acontecer em mulheres mais jovens, que nem estão ainda na idade de fazer o rastreamento, e alguns tipos de câncer de mama são mais agressivos que outros. E eles podem aparecer, por exemplo, num intervalo entre uma mamografia e outra. E a manifestação mais comum é um nódulo na mama, ou um caroço na mama, um nódulo na axila. Envolve dor, algum processo? Não necessariamente. Isso pode ser só uma nodulação mesmo. Na verdade, na maioria das vezes, não envolve dor. Muito bem, olha, nós estamos no finalzinho da nossa entrevista e eu gostaria de deixar, dar uma chance aos senhores de se manifestar para dar um pouco de, sei lá, esperança, alguma boa notícia para a gente terminar esse nosso, que estão assistindo esse agora. nosso bate-papo aqui. O objetivo desse livro foi deixar as pessoas mais Confiantes. Então, mais confiantes, exatamente. Então, exatamente. A gente quis informar, mas a gente quis também homenagear e a gente quis tranquilizar. E a mensagem que a gente quer que fique clara é que as pessoas devem acreditar na ciência. Quer dizer, o câncer tem cura e também tem o controle, né? Mesmo que não tenha cura, tem o controle das duas. São as duas, Sim. são as duas fases. Sim. E a senhora, o que me diz? Eu digo que a mensagem do livro é essa. Eu acho que o medo só nos afasta de uma solução. Então, a minha mensagem para as pacientes é que elas tenham coragem e que busquem ajuda, porque nós podemos ajudá-las e, na maioria dos casos, a gente consegue, inclusive, curá-las. Perfeito. É isso aí, não é? Muito obrigada pela entrevista tão esclarecedora e até uma próxima, doutor e doutora. Obrigado. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já.